A questão sobre os desenhos infantis, recentemente eu acabei recebendo um e-mail de uma, de uma pessoa que me segue no Espaço Unicote e ela estava perguntando sobre algumas particularidades do desenho. Então, respondendo à sua pergunta, eu vou dizer para você o seguinte: observe bem os traços do desenho, as cores, isso geralmente é fundamental. Crianças que apresentam depressão tendem a pintar os seus desenhos de preto. Crianças tímidas costumam fazer desenhos pequenos. Agora, o que é o fundamental? A criança, quando ela pega o espaço de uma folha, faz um desenho grande, onde você tem a presença do sol, que é representado pela figura da mãe, e das nuvens, que representa a figura do pai, né? Você consegue perceber que a criança, juntamente com os seus familiares, existe um vínculo muito forte até então. Ao pedir para essa criança desenhar uma árvore, observe se o tronco dessa árvore é fino ou um pouco mais grosso, avantajado. Se o tronco for fino, significa que a criança é altamente influenciável. Mas se o tronco for maior e mais grosso, significa então que a criança tem uma certa opinião e não deixa ninguém alterar a sua própria opinião. Ela persiste naquilo. Outra coisa muito interessante que a gente pode notar nos desenhos é em relação à porta. Quando a criança desenha uma casa, geralmente ela faz a porta. Quanto maior o tamanho da porta, mais bem-vindas são as pessoas na vida dessa criança, porque a casa representa particularmente a intimidade da criança. Então, a intimidade da criança, ela é medida através do tamanho da porta. Se a fechadura desta porta estiver do lado direito, então nós temos uma criança bastante ansiosa. Se esta fechadura estiver desenhada do lado esquerdo, nós temos uma criança que é prendida muito em seu passado. Então ela diz assim: quando eu era pequena eu ganhei da minha mãe um determinado brinquedo que eu gostava bastante, enfim. E para finalizar, quando a criança desenha a família, é importante que ao desenhar essa família esteja toda de mão dadas, né? As mãos têm que estar totalmente dadas. Por quê? Porque significa a união familiar. Se a criança desenha os membros de sua família com as mãos para cima, o que nós teremos aí é um problema muito sério e a criança está pedindo socorro.